Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz porque estamos avançando em nosso devocional e hoje vamos começar a falar sobre o capítulo 12, que é a chamada de Abrão. Vai ser muito importante você assistir este vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que abaixo do vídeo está escrito inscrever-se, dê o seu like, comente ao final do vídeo aquilo que você achou, aquilo que vier ao seu coração, vai abençoar a minha vida e a vida de outras pessoas também. E nós temos já vídeos aqui gravados na playlist Devocionais em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, você encontra diversos vídeos sobre comentários acerca de cada capítulo, que vai abençoar muito a sua vida. Se você não assistiu, assista. Lembrando que isso aqui é um complemento do seu devocional. Não deixe de ler a palavra, de meditar, de orar também, de louvar ao Senhor, de separar todos os dias um tempinho para Deus, um tempo de qualidade para o Senhor. Combinado? Então, vamos lá, pessoal? Aqui em Gênesis 12 nós vemos a chamada de Abrão. Mas antes disso eu gostaria de ler o finalzinho do capítulo 11, a gente já vai entrar aqui no capítulo 12, para que a gente entenda algumas coisas acerca ali da genealogia de Abrão, acerca dos parentes, dos familiares de Abrão. Vamos lá juntos então, pessoal? Gênesis 11, versículo 27, diz assim. Vou ler aqui do 27 até o 32, diz assim a palavra. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Então Ló era sobrinho de Abrão, era filho de um irmão de Abrão. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do nascimento em Ur dos Caldeus, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Então eles eram de Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, que a gente sabe que depois vai se tornar Sara, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, melhor dizendo, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Harã e ali habitaram. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Vamos lá, pessoal. Aqui em Gênesis 12, a gente vê um pouco da chamada de Abrão. Deus vai chamar o Abrão de uma cultura em que as pessoas eram idólatras, adoravam imagens de escultura. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela não é o Diego, não é uma religião determinada, é a palavra de Deus. Ela tem muitos ensinamentos contra a adoração de imagem, contra a adoração de esculturas. Então, é a própria palavra que tem ensinamentos contra isso. E o Abrão, para viver aquilo que Deus tinha para ele vai ter que abrir mão de muita coisa, inclusive da sua cultura. Vamos ver aqui um pouquinho da chamada dele, como foi, porque ele vai ter que ser muito radical, com fé mesmo. Gênesis 12, versículo 1. Eu vou ler aqui o versículo de número 1 e vou ler também do 1 até o 5, combinado? Vamos lá? Do versículo 1 até o 5 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Então vamos lá, pessoal. Deus vai chamar o Abrão e vai fazer essa promessa aqui para ele. Olha, vou fazer de ti uma grande nação, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que o Abrão, ele provavelmente nunca tinha ouvido a voz de Deus, pelo menos a palavra aqui não fala, né? Não mostra nada até então. E Deus, um Deus que não tem imagem, um Deus invisível, mas que é vivo, era algo novo para o Abrão, porque ele cresceu numa cultura onde a idolatria fazia parte dos cultos, a idolatria fazia parte das pessoas lá, inclusive da família de Abrão. Tem até um versículo, já quero te mostrar aqui, em Josué, que fala um pouco, né, de Ur dos Caldeus, de onde eles eram, e fala inclusive do pai de Abrão. Vamos ver isso aqui, pessoal. Eu vou para Josué, vai comigo aí até Josué, por favor, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos ver aqui o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim a palavra. Josué 24, versículo 2 e versículo 3. Presta atenção, gente. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão. Estou lendo aqui Abraão agora, porque lá quando chama em Gênesis 12 é Abraão ainda.
né? Posteriormente que vai se tornar Abraão, mas aqui ele já é conhecido como Abraão em Josué. Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Veja só, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai, Abraão, da além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência, e dele Isaque. Então veja, as pessoas da família de Abraão, a cultura de Abraão, vinha de uma cultura, se você for pesquisar a fundo sobre o Ur dos Caldeus, vinha de uma cultura idólatra. Inclusive adoravam, né, a deusa Lua. Enfim, eles eram idólatras. Grave isso no seu coração. Adoravam imagens, faziam aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Os seus cultos eram diferentes dos cultos que, pelo menos a palavra, ela nos ensina. Só que a chamada de Abraão vai ser um divisor de águas. Por quê? Porque, apesar de não falar nada da prática dele até então, poxa, deve ser muito difícil você abandonar uma cultura e viver uma outra cultura que prega tudo diferente daquilo que você sempre acreditou. É como se falasse assim, olha, a partir de hoje, 2 mais 2, que você sabe que é 4, não é mais 4, agora 2 mais 2 é 5. Você deve fazer assim a partir de hoje. O Abraão, ele vai ter que ter muita coragem. E ele vai ter essa coragem. Ele vai deixar para trás as coisas do passado. Ele vai deixar para trás aquilo que poderia atrapalhá-lo no propósito de Deus, nas promessas de Deus, no plano de Deus para a vida dele, e ele vai seguir em frente. E a gente sabe, ele vai ser um homem que é conhecido como o pai da fé, e espiritualmente falando é como se ele fosse nosso pai também, o pai da nossa fé também. Então, pessoal, aquilo que Abraão fez vai trazer grandes resultados em fé e na vida, para ele, para sua família, para as pessoas que o rodeavam e para todas as pessoas que já viveram na terra após ele, né? Todas as pessoas que viveram depois dele, todas as pessoas que existem hoje pela fé são filhas de Abraão. Alcançam a salvação por Jesus Cristo, lógico, mas elas são filhas de Abraão pela fé, porque o Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Eu estou te falando tudo isso por quê? Porque para o Abraão viver os propósitos de Deus, ele teve que abrir mão do seu passado, o que atrapalharia os propósitos de Deus e que andou com ele durante muito tempo, esteve diante dele durante muito tempo. E ele vai abrir mão. Ele vai abrir mão da cultura, da idolatria, das práticas, para viver os propósitos de Deus. Você que está assistindo a este vídeo não está assistindo por um acaso. Se o Abraão, ele permanecesse com as coisas da cultura dele, por exemplo, ele certamente entristeceria a Deus. Se ele não mudasse, ele deixaria de viver muitas coisas e muitos propósitos de Deus. Mas ele vai abrir mão. Você que está assistindo a este vídeo e não está assistindo por um acaso, como eu falei, será que você não precisa abrir mão de algo que vem se arrastando do seu passado e está atrapalhando o agir de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida? Eu vou falar mais claro para você. Tem pessoas que estão magoadas, com falta de liberação de perdão, já há muito tempo. E isso só está atrapalhando você, minha querida. Isso só está atrapalhando você, meu querido. Tem pessoas que estão presas a atitudes erradas do passado já há muito tempo. A pecados já há muito tempo, nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nos mesmos sentimentos, presas a algumas pessoas que só atrapalham, presas a atitudes que contrariam até a palavra de Deus, adoração de ídolos, se prostrar diante de imagens. O que contraria não é o Diego que está falando, pessoal, é a própria palavra de Deus, e isso está atrapalhando o agir de Deus na sua vida. Libere o perdão, abra mão, seja radical, se afaste de algumas pessoas que você precisa se afastar. Se afaste daquelas pessoas que contrariam a palavra, que estão prendendo você, amigos da sua escola, da sua faculdade, da sua rua. Até pessoas, me desculpe aqui ser franco, da igreja, que estão te atrapalhando. Você se reúne com essas pessoas, elas sempre falam as mesmas coisas, falam mal de um, de outro. E isso já faz tempo, isso está atrapalhando a sua vida com Deus. Isso está atrapalhando o propósito de Deus na sua vida. Perdoe aquela pessoa, perdoe aquele homem, aquela mulher. Não deixe que isso continue atrapalhando você, meu amigo. Não deixe que isso continue atrapalhando você, minha amiga. Então, assim como Abraão, tenha coragem de abrir mão e deixar para trás aquilo que pode atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Um forte abraço, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal Motivação Rema, deixe o seu like aqui e acompanhe os outros vídeos. Caso você não tenha acompanhado os outros devocionais, acompanhe, não deixe de orar, de meditar nos capítulos que falamos aqui e até o próximo vídeo. Tchau, gente!